E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Henrique. Eu trabalho oficialmente com cães já há mais de 12 anos, mas a minha história com adestramento começou muito antes disso, já que meu pai é adestrador de cães e eu acompanhava o trabalho dele desde que eu tinha meus 8, 9 anos. Ao longo desse tempo todo, a gente passou por várias transições de metodologia até chegar numa metodologia positiva, né, de educar os cães, e nos últimos 3 anos, especialmente, eu tenho tentado me aprofundar, né, tentado estudar cada vez mais e passar adiante todas as informações que eu tenho relacionado à educação de filhotes. E é sobre isso que eu vim aqui falar com vocês hoje. Para quem pensa que trabalhar com filhote é uma coisa fácil, molezinha, tá só um pouquinho enganado, tá? Na verdade, quando a gente chega na casa das pessoas, você vê um cachorro que faz xixi em tudo que é lugar, que destrói as coisas, que chora à noite, que morde a mão de todo mundo, que não tem a mínima noção de como se comportar. E além das necessidades dele, né, desse período específico, a gente tem uma quantidade enorme de demandas da própria família, o que pode acabar confundindo até o adestrador mais experiente de todos. Então, até para facilitar um pouco a compreensão de vocês aqui nessa palestra, eu vou dividir em algumas partes. Primeiro a gente vai falar de sociabilização, né, e como é que funciona esse processo. Depois a gente vai falar da parte de rotina, manejo e como é que é o ambiente desse filhote. E por último a gente vai falar sobre a comunicação e o condicionamento, né, como que a gente faz para ensinar o filhote essas coisas. Também me interessa muito falar sobre a parte de parcerias entre criadores, veterinários e como que a gente pode fazer a chegada desse filhote ser uma coisa muito mais tranquila para as famílias. Então vamos começar? E antes da gente começar, eu queria apresentar o Caju. O Caju é um aluno meu, ele é um legítimo Cocker Dog, veio dos Estados Unidos e vai ajudar a gente a mostrar alguns exercícios na prática. Bom, você já deve ter ouvido que a fase de filhote é a fase mais importante da vida de um cão na parte de aprendizado. E eu também considero isso, principalmente por causa de 2 motivos. O primeiro é até óbvio, tá? E tem muito a ver com aquelas pessoas que chegam pra mim e falam assim: ah, eu não quero adestrar o meu cão, né? Eu quero ele natural. E a pessoa não tem ideia que o cachorro ele está sendo treinado, adestrado, educado, né? Tanto faz o termo, desde o primeiro dia que ele chega na casa da pessoa e até o último dia de vida dele. Então, todas as nossas ações, a forma como a gente age, a forma como a gente fala, tudo isso tem total influência no comportamento do cachorro quando ele é adulto. E se ele está aprendendo ali desde o início, 24 horas por dia, é muito importante que a gente esteja preparado para ensinar. Então, famílias que não têm conhecimento, que não se prepararam, ou que deixam ali aqueles problemas que nasceram piorarem aos poucos, elas estão talvez piorando muito a situação delas, né? Estão deixando o monstro crescer para depois tentar resolver. É uma família que se dedica, né, que aproveita ao máximo essa fase de filhote para se preparar para receber o cachorro, para tentar trabalhar preventivamente esses problemas, ela vai ter uma infância ali desse cão muito mais tranquila, né? Vai ter resultados até muito melhores. O segundo motivo tem a ver exatamente com essa fase específica da vida dos cães, que a gente chama de fase de sociabilização. É um período específico, tá? Ele acontece ali a partir da mais ou menos 3ª semana de vida do cão, né? Tem muito a ver com a hora em que ele começa a ouvir e ver perfeitamente, e vai até 3 a 4 meses de idade. Também não há um consenso, porque em alguns cães é 3, em alguns cães é 4, então a gente coloca que com certeza até 3 meses de idade o cachorro está nessa fase de sociabilização. E o que seria esse período? É um período em que o cachorro está muito mais sensível, tá? A experiências positivas e negativas têm um peso muito maior para a vida dele. Então tudo que ele vivencia nessa janela vai ter muita influência no comportamento dele quando ele for adulto. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque se o cachorro ele é traumatizado, se o cachorro é mordido, se ele sofre maus tratos, se ele é tratado de uma forma inadequada, ele pode criar uma associação ali muito negativa, né, a algo que ele viveu. E também se ele não for exposto, né, a tudo isso, se ele viver dentro de um apartamento, né, convivendo com 2 pessoas, a vida dele vai se resumir àquele apartamento. Então quando se encerra essa janela, tudo aquilo que ele vivencia depois é novidade, e novidade é perigoso. Então o medo ele faz parte, né, da sobrevivência dos cães, inclusive da nossa, é parte importante para eles e eles devem sim ter medo. Mas é claro que eles devem ter medo daquilo que se justifique. Então a gente precisa aproveitar ao máximo esse período da melhor forma
para conseguir expor o cachorro a tudo aquilo que ele vai ver na vida, né? E eu não vou fazer isso de uma forma desordenada e descontrolada, eu vou fazer isso com critérios, tá? Então, como eu faço a sociabilização dos meus cães? Eu faço de uma forma controlada, porque quanto mais controle você tem do ambiente, menos chances você tem de ter um acidente, né, de acontecer alguma coisa que você não quer com o cachorro. Você vai fazer de uma forma gradativa, porque você precisa sim, se você quer expor o cachorro a pessoas. Não adianta levar ele num show ao vivo, né, numa feira livre, colocar ele ali no meio e se vira. Não. Você começa com uma pessoa, com duas, com três, com 10, justamente para ele gradativamente ir adquirindo essa bagagem e também para você observar os sinais corporais dele, ver se ele está à vontade com a situação e também se ele está se sentindo ali confortável com aquilo. E isso tem muito a ver com o terceiro critério, que é positivo. Então, essa sociabilização ela sempre tem que ser positiva para o filhote. Por mais que uma pessoa venha com a melhor das boas intenções dar carinho para o seu cachorro, se ele está no colo, se ele está se sentindo inseguro, se ele não ficou à vontade com aquela pessoa, esse carinho pode ser aversivo para ele. Então, por isso que a gente tem que ter conhecimento e agir como guardião das emoções do cachorro. Eu, inclusive, uso um checklist, né, enorme de coisas que a gente precisa expor o cachorro nessa idade. Então são pessoas altas, baixas, homem, mulher, criança, velhinho, de chapéu, de bengala, de óculos escuro, de barba, né? Detalhes que você muitas vezes não tem a mínima noção, mas que fazem toda a diferença para os cães, que têm uma dificuldade enorme em generalizar algumas coisas. Esse cachorro ele precisa ser tocado, né? Tocado no corpo inteiro, acostumado com o toque de uma forma positiva, porque ele vai passar por consultas, exames, banho e tosa. Então quem convive com o cachorro normalmente faz carinho nos locais mais óbvios, mas precisa sim aproveitar essa fase para tocar o corpo inteiro do cão. Esse cachorro ele vai ter contato com sons, né, campainha, aspirador, fogos de artifício, carro, moto e tudo mais. Ele vai ter contato com outros cães, com superfícies diferentes, com lugares diferentes, veterinário, passeio no carro, o manuseio. Então eu vou ter que expor o cachorro a tudo aquilo que ele vai viver durante a vida. E eu costumo até usar duas ferramentas que eu considero muito interessantes, né, para a gente ter mais recursos nessa fase de filhote. A primeira é um aplicativo que se chama Dog Decoder. Ele é da Jill Breitner, ele infelizmente só tem inglês ainda, mas ele tem várias ilustrações mostrando como que o cachorro se sente, né, de acordo com a sua linguagem corporal. Então eu considero ali uma ferramenta de acesso fácil e também para todo mundo que quer conhecer mais sobre linguagem corporal canina e poder ver se o cachorro está à vontade com aquela situação. E o segundo recurso é um aplicativo que se chama Soundproof Puppy Training. É um aplicativo que a gente consegue reproduzir sons, né, os sons mais importantes ali para a vida do cachorro, de uma forma mais gradativa. Então eu tenho controle do volume e eu consigo fazer isso de uma forma mais controlada e nos momentos em que o cachorro está brincando, está se divertindo numa boa. E aí você deve estar se perguntando, bom, mas como que a gente chegou nesse período específico da vida do filhote? Isso aconteceu há muito tempo, por meio de um experimento, né, de um estudo que aconteceu nos anos 60, 1962 para ser mais preciso, onde pegaram um grupo de 34 cães. 29 participaram do estudo e 5 não participaram. Esses cães eles viveram em isolamento social, tá? Eles não tiveram contato com pessoas durante um bom período. Uma semana específica eles tiveram contato com pessoas. Então um grupinho teve contato quando tinha 2 semanas, o outro grupinho só quando teve 3 semanas teve contato ali por uma semana, o outro com 5, o outro com 7, o outro com 9. Então todos eles conviveram só uma semana com pessoas, né, sendo tocados ali, interagindo um pequeno período do dia. E com 14 semanas foram fazer um teste, né, para ver qual que era o resultado, né, dessa exposição às pessoas. E viram que o cachorro ele tem semanas específicas em que ele está mais propenso a se dar melhor com as pessoas, onde ele tem um pico de sociabilidade. E os cães, né, todos esses que participaram do estudo, eles apresentaram pequenas variações de acordo com a semana que foi exposto, mas a gente viu que todos os cães, né, depois de mais velhos, atingiram um nível legal de sociabilidade com pessoas. Alguns, né, aquele grupinho de 5 cães que não participou do estudo,
eles infelizmente ficaram com pequenos traços de insegurança, de medo, de não deixar tanto ser tocado, então ficaram com pequenas falhas, justamente por não ter sido expostos a pessoas nesse período específico. Quando vocês me vêm falando aqui de sociabilização, tem tudo a ver, né, com coisas que não tem a ver com cachorro. E quando vocês me vêm falar de socialização, é a interação e a convivência com cães. Então a sociabilização, ela é feita dessa forma, tá? A gente começa a expor o cachorro utilizando essas ferramentas, respeitando seus limites e fazendo de tudo para que ele crie associações positivas. Eu não tenho vantagem nenhuma em criar um cachorro antissocial, nem mesmo os cães de guarda, tá? Né? Para todo mundo que pergunta ali, mas ele vai gostar de todo mundo? Sim, né? Um cão de guarda ele precisa ser seguro, ele precisa ser confiante e confiança é tudo aquilo que um cachorro não sociabilizado tem. Então a gente vai aproveitar os momentos de interação, de brincadeira, para expor o cachorro aos sons que ele não gostaria, né, como de secador e coisas assim. A gente vai fazer exercícios de dessensibilização ao toque, acostumando o cachorro com um toque pelo corpo inteiro. A gente vai trabalhar a parte de mordida dele, né, os filhotes eles não têm noção da força que eles aplicam na mordida e eles aprendem isso com o treinamento. A gente vai ensinar o cachorro que andar de carro é muito legal, que viajar, que conhecer pessoas de fora é muito legal. Ele vai ser exposto a tudo isso de uma forma gradativa. Chegando no final desse período, ele já está acostumado com a coleira, ele já está acostumado com a guia, com todos os estímulos e vai ter uma vida muito melhor. Engana-se quem pensa que um filhote na cidade ele não pode sair para a rua, tá? Ele não pode ter contato direto com cães que você não conheça, e ele não pode pisar na rua. Mas ele pode sim e deve ter contato com a rua. Se ele tem contato, por exemplo, com um cachorro conhecido, vacinado, saudável e higienizado dentro da própria casa, qual é o risco que ele corre? Né? Se ele está passeando no colo por locais que não tem muitos cães, onde é tudo mais tranquilo, para ele ver uma moto passando, um caminhão, pessoas e tudo mais, qual é o risco? Se ele passeia de carro e ele não pode tocar os cães, mas ele está vendo, está ouvindo, está sentindo o cheiro, pode fazer associações positivas, por que não fazer? Então essa tendência é tendência aqui no Brasil, mas na verdade já é muito consolidado no mundo inteiro, inclusive apoiado por associações de veterinários, a sociabilização precoce desses filhotes. Então eles precisam ser expostos a esses estímulos para que eles adquirem essa base para viver melhor quando forem adultos. E a parte de socialização dos cães, ela não funciona bem como as pessoas imaginam, tá? Então todo mundo pensa que socializar é você deixar o cachorro brincar com todos os cães que ele encontra pela rua. Eu já viajei por alguns países, eu já vi cães de todos os lugares e eu tô para dizer que os cachorros que a gente tem aqui no Brasil são dos mais mal educados que tem. Tá? Então a gente vê cães extremamente medrosos que não foram expostos a outros cães, ficaram ali meio ansiosos e tudo. E a gente vê cães que são extremamente ansiosos e que não conseguem se controlar na guia. Né? Então vê um cachorro na rua, já começa a latir, já começa a se descontrolar. E tudo isso por quê? Porque no início da vida dele, a socialização dele foi mal feita. Então, eu não sou favorável a um isolamento social, tá? Eu acredito que o cachorro ele deva sim ser exposto a outros cães, ele deva interagir, porque quando ele brinca com os outros filhotes, ele está exercitando a sua mordida, ele está aprendendo qual que é o limite de força que ele pode colocar numa mordida para brincar, ele está aprendendo sobre linguagem corporal, ele está interagindo, mas isso deve ser a minoria. Se esse cachorro só brinca com cães, ele está tendo contato contínuo com cachorros e se divertindo pra caramba. Né? Ele está associando a presença de cães àquele UFC canino, né? Aquele rala e rola todo, e brincar com o cachorro vai ser sempre muito mais legal. Cães que são socializados dessa forma, a gente tem muita dificuldade quando adulto, quando você está num parque, por exemplo, cheio de cães, você conseguir a atenção desse cachorro. Porque se desde novo ele se divertiu mais com os outros cães, por que ele viria comigo? Né? Então é importante que a gente deixe sim ele conviver, mas que a gente exercite muito, muito, muito o foco na gente diante de outros cães. Então a gente precisa sim interagir, brincar com o cachorro, fazer exercícios, expor ele a outros cães, mas assim,
com o foco na gente. O cachorro ele precisa aprender a interagir, mas ele precisa principalmente aprender a ignorar, passar reto por outros cães e focar na gente, mesmo diante de outros cães. Eu mesmo tenho uma cachorra sem raça que eu adotei adulta, não sei como foi a socialização dela, mas assim, fato é que a gente vai em shopping, vai em restaurante, vai em um monte de lugar e ela nem liga para os cães, né? Ela vive ali na boa, na dela numa boa. Às vezes um cachorro que brincou demais, que frequentou uma creche desde muito cedo e não foi muito bem supervisionado, né? Não começou a interagir muito bem, esse cachorro ele teve atividades muito intensas com outros cães. E aí o que acontece? Quando ele vê um cachorro na rua, ele tem aquela ansiedade explodindo e aquela vontade de chegar nesse cachorro. A gente sabe que seja por medo ou por ansiedade, né, por frustração de não ter acesso àquele cachorro, ele pode se descontrolar. Ele pode começar a latir, ele pode começar a pular. E é isso que eu vejo quando eu passeio com os cães na rua. Então, assim, foque na socialização do seu filhote, sim. Deixe ele interagir um pouquinho com outros cães, mas a maior habilidade que ele precisa aprender é focar em você diante de outros cães. Beleza? E outra coisa que acontece no mundo inteiro e que ainda está começando a engatinhar aqui no Brasil são as puppy classes, né, que são as aulas para filhote. O que acontece? Isso é cultural, né, do brasileiro. A gente vê muitos cães que o cachorro mordeu a família, destruiu tudo, bagunçou. Quando o cachorro já está assim quase que sendo jogado para fora de casa, a pessoa chama o adestrador como se fosse quase um exorcista, né? A última opção desse cachorro para melhorar o seu comportamento. E a verdade é que tudo isso poderia ter sido visto previamente, né? Poderia ter sido evitado. Então essas aulas para filhote visam socializar esse cachorro com outros cães, né? Fazer ele interagir, fazer ele focar em você diante de outros cães, ele se sociabilizar com famílias diferentes, ser tocado, ser massageado, ser exposto a barulhos, a superfícies, a objetos e fazendo tudo isso dentro de um ambiente controlado. Só para vocês terem uma ideia, a primeira Puppy Class aconteceu nos Estados Unidos com o Dr. Ian Dunbar. Quando ele pegou o Malamute dele, que era um cachorro gigante, ele não sabia como educar esse cachorro, ele viu que todos os adestradores diziam que o cachorro teria que ter no mínimo 6 meses a 1 ano de idade para poder ser adestrado. E ele ficou pensando, até vendo aqueles estudos antigos e falou, isso é um absurdo, né? A gente precisa sim iniciar essa educação o quanto antes. Então ele criou, em 1981, essas turmas lá, e isso vem acontecendo desde então. Então as Puppy Classes, elas são mundialmente reconhecidas, né? Elas são já consolidadas no mundo inteiro e estão começando aqui no Brasil. Eu mesmo já estou com uma turminha de filhotes educando. E quem pensa que isso é balela, né? Quem pensa que é algo assim só de brincadeira, não tem noção dos benefícios que a sociabilização faz e que as Puppy Classes têm para o desenvolvimento dos filhotes. Recentemente teve um estudo da doutora Angela Gonzalez Martinez, onde ela publicou um estudo mostrando que os resultados de cães que participaram de Puppy Class depois quando eles já tinham 1 ou mais anos de idade. Tá? Então esses cachorros eles apresentaram 2,6 vezes mais possibilidade, ali, mais vontade de interagir com outros cães dentro de casa. Eles tiveram 2,8 vezes menos medo social, que a gente fala, né? Então, barulhos, né? Coisas que acontecem, movimentação, interações, e 3,1 vezes menos sensibilidade ao toque. Então, os cães que foram ali massageados, interagiram com outras pessoas desde cedo, eles tiveram um desempenho muito melhor quando eles foram expostos a pessoas quando adulto. Quando foram para o veterinário, para o exame, para o banho e tosa. Então, você vê como esse trabalho feito desde novinho, ele tem ali recompensas para a vida inteira do cachorro. Por isso que eu falo que uma boa sociabilização ela é a melhor vacina que a gente tem contra problemas de comportamento. E que você sociabilizar um cachorro, né, você fazer isso para ele, é o melhor presente que você pode dar para a vida desse cachorro. Um cachorro bem socializado ele vai ter menos estresse, ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor e vai ser muito mais feliz. Bom, não adianta ter o filhote mais bem sociabilizado de todos se a gente lembrar que ele tem as necessidades dele, mas a família também tem as necessidades dela.
A gente tem que lembrar que esse filhote ele tá fazendo xixi por tudo que é lugar, tá pegando as coisas do chão e saindo correndo, ele tá destruindo o que encontra pela frente, mordendo o braço de todo mundo, e um segundo que você fica longe dele, ele já começa a chorar. Então, essas demandas, né? Lembra que eu falei que a família também tem muitas demandas? Isso precisa ser trabalhado desde o início, né? Desde o primeiro dia do cachorro na casa, para que todos tenham uma convivência mais harmônica. Infelizmente, eu não tenho um treinamento para isso, vamos colocar assim, um comando. Cachorro, faça xixi aqui, não pegue isso aqui. Não. Isso funciona muito melhor quando a gente trabalha com a parte de manejo. O que acontece? Se eu deixo um filhote solto pela casa o dia inteiro sem supervisão, ele só vai fazer coisa errada, né? Isso funciona exatamente como funcionaria com uma criança. A gente está programando esse cachorro para o fracasso. Então a primeira recomendação que eu dou para qualquer família que pega um cachorro é: esse cão precisa ter o espaço dele, né? Eu sempre penso num espaço não tão grande, né? Um espaço ali menor que um cômodo, que fica ali numa área central da casa, onde o cachorro possa ver as pessoas, né? Onde ele possa viver o dia a dia da casa, mas que ele não tenha acesso às coisas que ele não pode pegar. Um espaço que permita que ele tenha muito mais chances de fazer o xixi no lugar certo. E também que ele possa ter atividades ali sozinho, independente de você, coisas prazerosas. Esse espaço não é para ser uma prisão, tá? Muitos adestradores chamam de suíte canina ou de Disneylândia dos cães, mas a verdade é que deve ser um espaço dedicado para o cachorro e com as melhores coisas que ele vai ter no dia a dia. Então, como que a gente começa o treino de xixi? A primeira coisa é pela restrição do espaço. Né? Se eu imaginar uma casa de 100 metros quadrados e um tapetinho de 60 por 80, qual é a chance do cachorro acertar esse xixi no lugar certo? Se ele fica livre pela casa, ele vai ter acesso a tapetes, estofado, cobertores e tudo mais, coisas que são muito mais atraentes para ele, né? Quanto mais absorvente é uma superfície, mais atrativa ela é para o cachorro. Então a gente restringe o espaço dele e diminui as chances de erro, né? Quase que programando o cachorro para acertar. Eu nunca vou brigar com um cachorro que faz xixi no lugar errado, tá? Geralmente ele faz isso ou porque ele ainda não tem um controle do corpo, ou porque ele não sabe que existe um lugar certo e ele vai fazendo em qualquer lugar. Mas eu vou mostrar para ele o seguinte: olha, cão, você pode fazer xixi em qualquer lugar da casa aqui. Mas se você fizer xixi nesse localzinho abençoado, aqui nesse tapete higiênico, você vai receber uma recompensa. Então, primeiro eu ajudo esse cachorro a acertar, né? Eu coloco ele num espaço menor, onde a taxa de acerto dele seja aí maior que 80%, e depois eu mostro para ele exatamente que é aquilo que ele faz, que aquilo que ele faz é muito bom. Então, todas as vezes que eu vejo o cachorro acertando o xixi naquele lugar, eu recompenso ele. Se você tivesse 2 banheiros em que um você vai e ok, e o outro toda vez que você vai aparece R$1.000 na sua carteira, né? Qual é o que você vai? Então com os cães funciona assim também. À medida em que ele percebe que é muito mais recompensador fazer xixi nesse local, ele vai começar a fazer. E como é que funciona a transição desse tipo de convivência para depois uma convivência solta pela casa? O que a maioria das pessoas faz é, chega do trabalho e solta o cachorro. A gente tem que lembrar que esse cão ele ficou a tarde inteira dormindo, né? Que ele está com a bexiga desse tamanho. E que se eu chego e solto ele na sala nessa hora, ele vai chegar e fazer xixi na sala. Então, por isso é muito importante que a gente tenha ali na cabeça alguns critérios para a gente soltar esse cachorro. A primeira coisa é, ele tem que estar de bexiga vazia. Ou seja, se eu solto ele na sala, por exemplo, tem que ser numa hora em que ele acabou de fazer xixi, porque vai ser um horário onde ele tem menos chance de fazer outro xixi. Então ele fica, brinca comigo um pouquinho e retorna para o espaço dele. Fazendo isso, eu consigo não só levar o cachorro até a sala na hora certa, quando ele não vai fazer xixi, mas também voltar com ele para o espacinho dele, para ele poder fazer xixi lá no lugar certo. Se ele fizer no tapetinho de novo, muito bem, você ganhou mais um vale-sala. Então, quando o cachorro acerta o local do xixi, ou quando ele erra, ele está se premiando de qualquer forma, né? Quando ele sente aquele alívio de fazer as necessidades, ele já está se premiando. Por isso que é tão importante eu montar um cenário que ajude ele a acertar. Quando eu vou lá e recompenso esse cachorro, seja com carinho, né, com festa ou com comida, isso é uma recompensa secundária, né? Ele está sendo recompensado 2 vezes.
E quando eu vou lá muito bem, tomo uma comida e tiro ele, né, e coloco na sala, aí ele está sendo muito recompensado. Ele vai começar a entender que o pré-requisito para ele ir para a sala é justamente ele ter feito xixi no lugar certo. E qual é o tempo que esse cachorro fica na sala? Eu costumo dizer assim, olha, você apostaria R$ 100 que o seu cachorro não vai fazer xixi na sala? Se a pessoa falar não, eu falo, bom, então volta com ele. Se a pessoa fala, não, ele acabou de fazer, dá para apostar sim. Quanto tempo? 5 minutos? 10 minutos? Então essas visitas são curtas, elas acontecem poucas vezes durante o dia, assim que o cachorro acabou de fazer as necessidades dele. E depois elas vão ficando cada vez maiores à medida em que o cachorro segura mais o xixi e cada vez mais frequentes, porque você vai começar a ter surpresas boas. Sempre que eu retorno com o cão para o espacinho dele, eu tento retornar com ele no chão, eu tento chamar ele para que ele aprenda o caminho, né, para o espacinho dele vindo de vários lugares da casa. Então, com certeza, ele vai aos pouquinhos ganhando a sua confiança e merecendo a liberdade de ficar solto pela casa. Se você já deixa ele direto, ele não está merecendo, ele vai sair fazendo tudo errado. A segunda coisa é, o que torna esse espaço tão bom para o cachorro? Porque pensa, ele está sendo restrito, né? E aí eu tenho que pensar que fora desse espaço vai ter as pessoas, né? Vai ter gente que ele gosta, vai ter a interação com a gente, a nossa atenção. Então é muito difícil eu concorrer com tudo isso, eu fazer o espaço dele se tornar uma coisa muito boa. E é aí que vem a nossa criatividade em preencher esse espaço com as coisas dele. Uma coisa muito comum que acontece com os filhotes que ficam nesse espaço restrito é eles começarem a destruir o tapetinho higiênico, né? Rasgar esse tapete, fazer festa. Eu também faria isso, né? Pensa bem, você tá lá, você não tem nada para fazer, imagina você sem Wi-Fi, sem Netflix, sem Spotify, sem Instagram para se distrair, imagina o cachorro sem nada para fazer. Ele vai chegar na fraldinha dele, vai começar a rasgar e olha, fiz neve, né? Tudo muito bom. Então a gente precisa não brigar com ele por fazer isso. A gente precisa dar alternativas mais legais para que ele possa expressar os seus comportamentos naturais. O que é um comportamento natural de cachorro? É ele roer as coisas, é ele dilacerar, é ele caçar comida. Esse é o bicho que você trouxe para casa e essas são necessidades para ele. Roer é super importante para trabalhar essa musculatura, limpar os dentes, coçar a gengiva. A gente está falando de um cachorro que está crescendo a dentição, né? Então, o cachorro que destrói uma fraldinha ou que destrói a cama dele, ele não tem um problema de comportamento. Isso se assemelha muito com uma criança, por exemplo, rabiscando a parede com uma caneta, né? Ela não está fazendo nada de errado, ela só está fazendo no lugar errado. O cachorro que vai lá e destrói um tapete higiênico, ele está fazendo isso porque ele não tem nada melhor para fazer. Então a gente preenche esse espaço com coisas que o cachorro possa interagir. Muitas vezes eu chego na casa das pessoas e elas falam assim, ele está destruindo a fraldinha e ele tem 50 brinquedos. E quando eu vou ver os brinquedos, são todos brinquedos feitos para a gente interagir com o cachorro, mas que não tem nenhum valor quando esse cachorro está sozinho. Pensa só, uma bolinha só tem graça quando eu estou ali interagindo com o cachorro. Mas se eu não estou, o que ele vai fazer? Ou ele vai destruir essa bolinha ou ele vai ignorar. Um bichinho de pelúcia, não preciso nem falar, se eu deixar o meu algum com a minha cachorra, ela vai fazer neve em 2 segundos, ela não vai ficar brincando de Barbie. E a gente tem aqueles brinquedinhos que apitam, aquelas coisas que as pessoas compram, né, cordinha, e na verdade tudo isso só é interessante quando o cachorro brinca com a gente. Então existe uma categoria de brinquedos, né, que a gente indica nessa idade e que servem para o cachorro se distrair sozinho. A gente está falando aí primeiro de brinquedos de roer, né? Se eu não quero que ele roa o tapetinho higiênico, eu preciso dar alternativas melhores, mais atrativas para o cachorro, para que ele possa suprir essa necessidade natural. Eu gosto muito de produtos naturais, né? Como chifre, casco de boi. Tem uns mordedores mais umas coisas naturais mais flexíveis, como orelha, traqueia, tendão desidratado, né? Algumas vísceras ali desidratadas, e você tem também os produtos sintéticos, né? A gente está falando aí, por exemplo, do mordedor de nylon, né? O nylon ele é atóxico, ele é inerte, o cachorro vai roer e não vai soltar nenhum pedaço grande, e da mesma forma que ele ingere vai sair nas fezes aquelas lasquinhas. Então quando a gente pega um produto feito para roer,
Isso é muito saudável para o cachorro e também previne que ele destrua as coisas da casa. Outra coisa que a gente tem que imaginar também é a rotina desse filhote. Se ele fica o tempo inteiro naquele espacinho ali só roendo, é muito pouco, né? Então, da mesma forma que eu vou para a academia, que eu vou para o mercado, que eu vou para o meu trabalho, o cachorro também precisa ter o dia dele desenhado com algumas atividades. Isso eu já começo incluindo a alimentação. A comida do cachorro é um dos recursos de mais valor na vida dele. E se você oferece essa comida num pote, você está dando da forma mais pobre possível. Então eu sempre gosto de enriquecer a alimentação do cachorro e utilizar esse recurso para já gastar uma energia dele. Então eu posso oferecer alimentação para esse cão, por exemplo, brincando dentro do espaço lá com ele e treinando ele para fazer truques novos. Eu posso oferecer dentro de comedouros lentos, né, para que ele possa caçar comida ali dentro daquele comedouro e ter uma atividade, né, já gastar energia na hora de se alimentar. Ou daqueles brinquedos que ele vai batendo, que vai rolando, que vai soltando a ração aos poucos, né, ou a comida natural. Uma das formas que eu mais gosto de enriquecer o espaço do cachorro é com os brinquedos recheáveis. Então, quando você pega um brinquedo que ele tem uma abertura assim um pouco maior e você coloca a ração dentro, essa ração ela cai de uma vez, porque esse brinquedo foi feito para ser recheado com alguma coisa úmida. Então, imagina essa ração umedecida, né, em água morna, ela fica assim mais o grão maior, ela fica mais pastosa, ou misturando com banana, com pasta de amendoim dessas integrais, iogurte, ou que o veterinário do seu cachorro autorizar. E aí você coloca esse brinquedo recheado para o cachorro se distrair e ele vai ficar ali um tempão lambendo, brincando, se distraindo, curtindo. Quando ele já começa a ficar craque, né, quando ele já aprende a tirar o recheio desse brinquedo, a gente começa a congelar o brinquedo antes de oferecer para o cachorro. Então ele vai passar uma longa janela ali, lambendo, 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 lambendo. Isso vai prevenir que ele destrua as coisas, vai preencher o tempo dele de uma forma muito mais saudável e vai ser uma atividade divertida pra caramba, né? Vai ser quase como um PlayStation 4 dos cães. Eu gosto muito também de inserir passeios no colo, né? Colocar o treinamento. A gente subestima muito o poder da atividade mental para os cães. Então todo mundo que quer cansar um cachorro coloca todas as suas fichas em jogar bolinha e fazer cabo de guerra. E aí a pessoa joga bolinha, joga bolinha, joga bolinha e fica com um braço quase que do Schwarzenegger, o cachorro com umas coxinhas de Roberto Carlos. Bom, esse cachorro ele vai se divertir pra caramba, ele vai cansar, mas ele nunca vai aprender a relaxar naquele espaço. Agora, se eu dou para ele uma atividade mental, onde ele tem que descobrir como fazer para ganhar aquele petisco que eu estou dando para ele, então ele senta, ele dá patinha, ele deita, ou como fazer para alcançar essa comida que está dentro do brinquedo, o que vai acontecer é que ele está trabalhando não só o corpo, como a cabeça. E a gente sabe que a atividade mental, ela cansa mais fisicamente o cachorro do que a atividade física. E como todo cão também precisa para ser feliz, ele precisa ter o convívio social. Então a gente precisa sim levar esse cachorro para passear na rua no colo, a gente precisa receber visitas, precisa dedicar uma parte do nosso dia para o cachorro, né, para interagir com ele, para brincar com ele. Pensa que um filhote vai dormir ali 20 horas por dia. E se você não é capaz de preencher essas 4 horas, sei lá, que ele está acordado, como é que você vai fazer no futuro? Né? Então, muito se fala de cães de apartamento, de cães de casa, né? A questão do espaço. E eu digo que muito mais importante que o espaço que o cachorro tem é o tempo que você dedica para ele. Então, geralmente, os cães que vivem em cidades muito urbanas, né, em locais com muitos prédios e tudo, são cachorros que sofrem muito com aquele mal de não conseguir ficar sozinho. Né? O cachorro ele escala até para um comportamento que a gente chama de síndrome de ansiedade por separação. Então esse cachorro, ele, quando eu estou em casa, ele tem comida, carinho, brincadeira, passeio, petisco e tudo mais. E quando eu saio de casa, a qualidade de vida dele cai muito. E ele percebe isso, ele começa a... Quando eu pego a chave, que eu ponho o sapato, ele começa a sofrer porque ele sabe que eu vou sair e vou demorar muito tempo. Então existem 2 grupos principais de cachorro que sofrem bastante com esse tipo de problema. São os cães que nunca ficam sozinhos, porque se um filhote nunca fica sozinho nessa fase de sociabilização, ele vai ter uma dificuldade imensa para ficar sozinho no futuro.
Então, por mais que você tenha várias pessoas em casa, que você tenha funcionários e tudo, é impossível a gente assumir esse papel de não, o meu cachorro sempre vai ter alguém aqui com ele. Não é nem saudável. O dia que você tiver um happy hour, tiver um casamento, um jantar de família, seu cachorro vai ter que ficar sozinho, ele não vai estar preparado. E o segundo grupo são os cães que ficam sozinhos demais. Eu fiquei mais de 1 ano e meio sem cachorro porque eu julguei que eu estava trabalhando demais e que eu não ia poder dar a atenção que um cachorro precisaria. Então a gente tem que ter consciência e pensar, poxa, como que eu posso preencher o dia desse cachorro para que ele não se sinta tanto tempo sozinho? A gente sabe que a partir de 4 horas ali mais ou menos o cachorro começa a apresentar alterações no seu comportamento quando ele fica sozinho. Em alguns países, mais que esse período, é maus tratos. Então, como que a gente ensina o cachorro a ficar sozinho desde novo? A primeira coisa que a gente faz não adianta eu enganar o cachorro, eu simular que eu vou sair. Ele precisa ter uma previsibilidade. Então, quando eu for sair, eu vou sair. Eu pego minha chave, pego minha bolsa, ponho meu tênis e saio. Quanto menos drama eu faço, olha, papai já volta e tudo, melhor. Porque quando eu fico assim, olha, já venho, tá? Fica tranquilo, fica tranquilo. O que eu tô fazendo é inserir tensão, desespero, né? Ansiedade no cachorro, eles percebem como a gente está se sentindo. E a outra coisa que eu faço quando eu volto, eu não faço festa para esse cachorro. Porque imagina o seguinte, a sua chegada já é muito boa. E se você vai lá e o cachorro ele fica bem quando você está em casa e bem quando você não está em casa, e você começa a fazer muita festa quando você chega, esse cachorro ele começa a ficar dependente de você. A sua chegada é uma coisa tão, tão, tão boa que ele sofre com ansiedade esperando você chegar em casa. Então, não faça drama quando sai e não faz festa quando você chega. Por mais que a gente fique ali, né, querendo dar carinho para o cachorro, isso é uma coisa um pouco egoísta e acaba deixando o cachorro muito ligado na gente. Eu vou começar esses treinos fazendo saídas curtas. Então, eu pego minha bolsa, pego minha chave, pego meu sapato e saio. E volto depois de 1 minuto e não faço festa para o cachorro. E eu vou fazer isso várias vezes ao dia. Ou seja, eu estou banalizando a minha saída e tornando para o cachorro uma coisa comum. Se eu quiser ainda adicionar um ingrediente nessa receita, seria eu tornar o meu período fora de casa uma coisa tão, tão, tão boa que o cachorro nem vai sentir minha falta. Então, se eu recheio um brinquedo, deixo com o cachorro, saio de casa, volto e tiro o brinquedo dele, quando eu estava fora, ele estava com o brinquedo. Quando eu voltei para casa, ele perde. Ao invés dele falar assim, não, não vai embora, ele vai falar, vai trabalhar para eu ficar aqui com o meu brinquedo curtindo numa boa. Então, a gente começa com períodos pequenos, né, de uma forma gradativa, vai aumentando aos poucos e sempre associando esse período que a gente está fora a algo muito bom. Quando você vê, o cachorro consegue ficar 10 minutos, meia hora, 2 horas, 5 horas e todo o tempo que você precisa ficar fora de casa. É importante a gente falar também sobre o período noturno. Né? Muitas pessoas acreditam que o cachorro que chega na casa, ele vai chorar mesmo e é normal, eu preciso deixar esse cachorro viver com isso e ele vai se acostumar. É claro que se ele chorar 3 noites seguidas e eu não der atenção para ele vai perceber que chorar não adianta e ele vai parar. Mas se eu fizesse uma entrevista com esse cachorro, qual seria a opinião dele em relação a ficar sozinho? Sua casa ia ser uma masmorra. Então, se você quer que o cachorro durma no quintal, na lavanderia, na varanda, onde for, você pode fazer isso. Mas o meu conselho é que você não force o cachorro a ficar assim desde o início se ele não se sente bem. Se eu coloquei ele lá e ele dormiu a noite inteira e ficou bem, ótimo. Se ele apresentar um desconforto, eu não posso deixar ele naquela situação. Então muita gente me pergunta o que eu faço com o cachorro quando ele começa a chorar. E eu mudo essa pergunta. Eu falo, o que eu faço para esse cachorro não chorar? Como que eu posso fazer para ele se sentir bem? E se for necessário, esse cachorro vai dormir no meu quarto comigo. Então ele estava num canil, tranquilo com os irmãozinhos dele, ele foi para uma casa nova, com cheiros novos, sem referência, com pessoas que ele não conhece. É normal que ele se sinta ali meio desamparado. E o mais justo é que eu ofereça um suporte para esse cachorro nas primeiras noites, para que ele durma, para que ele se sinta bem, e à medida em que ele vai ficando confortável, né, com essa convivência, eu vou começando com afastamentos pequenos durante o dia, até que ele consiga ficar a noite inteira numa boa.
Então, esse sim é a melhor forma de eu começar a acostumar esse cachorro a ficar sozinho. No meu quarto à noite, eu posso restringir um espaço para que ele não saia andando pelo quarto inteiro. Eu vou deixar ele com coisas para se distrair, com uma opçãozinha de fazer xixi. E se ele chorar, aí eu não respondo, mas assim, a chance dele chorar é muito pequena, porque ele está do meu lado, porque ele está sentindo o meu cheiro, porque ele está ouvindo a minha respiração, e ele vai se sentir muito mais amparado, tá bom? Agora a gente chegou numa das partes mais importantes da palestra, que é a parte de comunicação. Por quê? Porque para mim a comunicação ela é a base para a relação entre o cão e a família. Imagina só, se o seu cachorro ele quer um recurso, tá? Então vamos colocar aí brinquedo, acesso a algum lugar, comida, ou mesmo a nossa atenção, né? Que eu acho que é o recurso que o cachorro mais deseja. Como que ele vai fazer para conseguir isso? Ele pode sentar e esperar super calmo, ou ele pode pular, latir, te morder, te arranhar, roubar alguma coisa e sair correndo para te chamar a atenção. Então, assim, o cachorro ele não sabe o que é certo e errado, né? Ele não tem essa noção de moral, né, de julgamento. Ele vai fazer aquilo que funciona. E a gente sabe que numa família desinformada, onde as pessoas não sabem muito bem como lidar com os cães, o comportamento que recebe mais atenção nesse caso é a parte de morder, de pular e de latir. Então, se você ainda tem um cachorro que depois de meses ele se comporta dessa forma, é justamente porque no dia a dia você acabou recompensando esses comportamentos. E eu não sou favorável, por exemplo, a gente ignorar um cão me mordendo, por exemplo. Então ele começa a me morder, me morder, me morder, me morder, mais forte, mais forte, mais forte. Chega uma hora que fica impossível. Eu vou dar atenção para ele e esse comportamento vai ser fortalecido. Também não adianta eu brigar com o cachorro. Na verdade, eu acho isso a coisa mais injusta que tem. Imagina só, o cachorro ele vem de fábrica, né, sabendo pular, latir e morder para conseguir as coisas. E aí eu vou lá e brigo com o cachorro quando ele faz isso. Ou seja, a única forma que ele sabia interagir com as pessoas, eu vou lá e brigo com ele. Eu calo a única voz que ele tem. Agora, como ele vai fazer para conseguir a atenção de alguém? Né? Como que ele vai se sentir quando ele quiser a atenção de alguém? Esse cachorro vai ficar triste, né? Ele não vai ter uma comunicação com a gente. Então, ao invés de suprimir esses comportamentos, o que a gente precisa é ensinar para o cachorro as regras do jogo, ensinar para ele como que ele deve fazer para conseguir a nossa atenção. Eu costumo usar muito um termo em inglês que é mending, né? Seria como ele consegue não exigir, mas pedir aí a nossa atenção, e é isso que eu costumo ensinar para os filhotes desde novo. Então, como que eu faço isso? Qual é o comportamento que eu consigo evitar que o cachorro pule e que o cachorro me morda, por exemplo? Eu considero o mais básico e o mais prático de todos o senta. Então o senta é a primeira coisa que eu ensino para o cachorro, né, assim, de comando, porque eu quero que ele aconteça quando eu fale senta, mas eu quero que ele aconteça sempre que o cachorro quiser alguma coisa. Então, ao invés de ficar lá brigando com o cachorro e tentando mostrar que pular, latir, morder é errado, eu adiciono uma ferramenta à caixinha de ferramenta dele. Ele só tinha aquelas 3, agora ele já tem 4. E ele vai ser tão recompensado e tão praticar isso, né, tantas vezes ao dia, que o que vai acontecer se o cachorro senta e recebe atenção, e ele faz isso 20 vezes comigo e 20 vezes com a minha noiva, ele treinou isso 40 vezes ao dia. Em uma semana, 280. Em um mês vai ser, sei lá, quase 1000. Esse cachorro, ele vai ser muito recompensado por sentar e ele vai começar a entender que sentar é muito mais vantajoso do que tentar pular nas pessoas. Então você percebe como, além de adicionar uma ferramenta, a gente pode colocar ela em primeiro lugar no ranking, né, como a ferramenta mais eficiente de todas e como a primeira escolha do cachorro quando ele quiser a nossa atenção. Ao longo do tempo, eu posso até melhorar esse senta, eu posso começar a fazer exercícios de autocontrole, eu posso ensinar o cachorro a fazer isso diante de situações mais extremas, ou até começar a inserir duração nesse exercício. Então, quando ele quiser algo, ele senta e eu não preciso recompensar ele imediatamente. Eu posso ir adicionando tempo, né, exigindo cada vez mais dele, para que ele fique um pedidor de atenção cada vez melhor, para que ele não seja um cachorro que pule, que morda, que faça esse tipo de coisa.
Então, quando a gente fala de adestramento positivo, né, uma das maiores mudanças que a gente vê nas pessoas é quando a pessoa veste uma lente diferente. Né? Antes a gente se preocupava em enxergar o cachorro fazendo algo errado para dar bronca. Né? Então ele pulou em alguém, bronca. Ele puxou meu braço, bronca. Ele pegou alguma coisa, bronca. E nessa hora eu estou dando ênfase às coisas que o cachorro faz errado. Ou seja, eu não me preocupei de me antecipar, de fazer nada, o cachorro aprontou e eu dei atenção para ele naquela hora. Mesmo sendo bronca, o cachorro recebeu o que queria. E é assim que ele vai fazer quando ele quiser a nossa atenção. Então a gente troca essa lente. Ao invés de eu dar ênfase para o que ele faz de errado, eu vou seguir uma sequência que eu acho muito mais vantajosa. A primeira coisa, a gente precisa valorizar as boas escolhas do cão. Pensa bem, você está com um filhotinho em casa do seu lado e ele dormiu e ficou ali deitadinho do seu lado por 2 horas. Tem pessoas que não dariam um pingo de atenção pro cachorro. Na verdade, a pessoa fica com medo de mexer com o cachorro porque fala assim, nossa, ele tá tão bem, vai que eu vou mexer nele, ele acorda e começa a me morder e fazer um monte de coisa, vai que estraga, né? Eu vou ficar aqui mesmo. E o cachorro ficou ali 2 horas quietinho e não recebeu um pingo de atenção. Aí esse cachorro vai lá, acorda e pum, morde o seu pé. E você, pipa! E pronto. Para o cachorro foi muito mais vantajoso causar do que ficar calminho. Né? Ele recebeu mais atenção por isso. Então, por isso que a gente valoriza, né, o comportamento do cachorro, as coisas boas que ele faz, para ele realmente entender que aquilo é algo que eu gosto. Senão, ele não vai saber como se comportar. O cachorro ele aprende por reforço positivo. Né? Tudo que é reforçado acontece mais vezes. E é assim que a gente vai fazer que ele fique mais e mais e mais calmo. A segunda coisa é me antecipar. Então, se eu sei que eu vou ficar 2 horas assistindo um seriado, por exemplo, eu não posso deixar esse cachorro sem ter o que fazer, solto pela casa, né? Eu estou programando ele para o fracasso. Então, se eu sei que vai ter um período que eu não posso dar atenção, eu vou buscar o quê? Restringir o espaço dele, colocar ele lá no espacinho dele, dar alguma coisa para ele se distrair, um brinquedinho recheado, alguma coisa para ele roer. Eu vou deixar ele ali com uma bolinha cheia de ração para ele brincar. Eu vou ocupar o tempo dele de forma que ele não venha me pedir atenção. A antecipação, né, esse preparo, ele serve para tudo. Quando eu restringo o espaço, eu evito o xixi. Quando eu ocupo o cachorro, eu evito as mordidas. Quando eu coloco a guia nele, ele não pula nas visitas. Então a gente precisa aprender a se antever, né, antecipar os problemas e começar a ajudar os nossos cachorros a se comportar melhor. Fazendo dessa forma, valorizando quando ele está bem e se antecipando, você percebe que o erro não acontece. Ou se ele acontece muito pouco. A gente vai ter um cachorro que se comporta super bem e que é muito recompensado por isso. E aí ele não precisa de bronca. E a terceira parte é, se eu fiz tudo, né, eu fui lá, valorizei quando ele estava bem, me antecipei, ok. Mas e se eu não fiz? Né? Se eu fui assistir a TV e o cachorro foi lá e pum, né, mordeu o meu pé. Nesse caso, não adianta eu brigar, porque eu vou estar valorizando. Então eu preciso ensinar o cachorro, redirecionar o comportamento dele para que ele não faça isso de novo. Se por acaso eu estou no sofá e vem um cachorro e começa a morder a barra da minha calça, eu vou fazer uma troca. Eu vou falar assim, olha, vem cá, que tal se você roer esse brinquedo? E eu acho que todo mundo recebe esse tipo de conselho, né? Mas as pessoas esquecem de um grande asterisco que está ali que faz toda a diferença. O cachorro ele está roendo algo que não pode, a pessoa vai lá, chama ele, entrega um ossinho ou alguma coisa para ele roer. Quando ele começa a fazer alguma coisa de bom, a pessoa diz, ok, meu trabalho está feito e se afasta. Então quando o cachorro estava lá mexendo na cortina, ele recebeu toda a atenção, e quando ele foi pro ossinho, eu virei as costas e fui embora. O que ele vai fazer? Voltar para a cortina. Então a gente não pode só redirecionar esse comportamento, a gente precisa redirecionar e voltar a fita. Garantir que esse cachorro não vá voltar a praticar os comportamentos que eu não gosto. Né? Então quando o cachorro está mordendo algo que eu não quero, eu não vou só entregar algo que eu gosto que ele vai lá mexer. Eu vou entregar para ele e eu vou falar, muito bom, é isso aí, vou brincar com ele, vou interagir. E quando eu sentir que ele está bem engajado na brincadeira, tudo bem. Aí ele pode ficar lá numa boa. Então, a nossa atenção, ela direciona todo o comportamento do cachorro, né? Para ele fazer um caminho bom ou um caminho ruim.
ele precisa da nossa ajuda, né, para se comportar melhor, e assim que ele se comporta bem, ele é recompensado. Então isso forma um círculo virtuoso, né? O cachorro ele começa a se comportar muito melhor e aquele 1% de bons comportamentos que ele fazia, talvez, se tornem 10, 20, 30, 70, 90 em pouquíssimo tempo. E aí você vai ter muito menos dor de cabeça porque agora o seu cachorro já sabe as regras do jogo, ele já sabe como você gosta que ele se comporte e ele vai ter um desempenho muito melhor. Falando de um problema específico, né, por exemplo, dos cães, dos filhotes nessa fase que é a questão da mordida, eu coloco uma abordagem bem ampla sobre isso. Para começar, a gente começa a pensar, bom, como é que foi a socialização desse filhote? A gente sabe que os cães que são separados da mãe e dos irmãos muito novos, eles não têm a oportunidade de brincar com os irmãos. Então, toda aquela interação que eles teriam, aquelas brincadeiras de lutinha, eles têm pouco tempo. Eles acabam não tendo esse treinamento e esse feedback dos irmãos de quando estão mordendo muito forte. Então, quando ele vai lá morder o irmãozinho faz... Ai! Ele, opa, mordi forte demais. E é assim que ele começa a desenvolver essa sensibilidade e que ele começa a ter noção da força que ele aplica na mordida. Se um cachorro chega na sua casa sem inibição de mordedura e ele não morde você, você não tem a chance nem de ensinar. Então, no início, é até desejável que um cachorro te morda, porque você consegue ter noção de como é a força que ele aplica na mordida e você consegue dizer para ele, ai, 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 e quando ele para, você fala, muito bom. Então, inicialmente, eu não vou me preocupar com a frequência, eu vou me preocupar com a força que ele aplica na mordida. E aí, quando você perceber que o seu cachorro te morde bastante, mas de uma forma mais fraca, aí sim você pode começar a ensinar ele a morder outros objetos. Então, nesse caso, eu começo a fazer um outro exercício que eu julgo muito importante, que é a dessensibilização ao toque. Se eu vou lá e toco um filhote, né, aqui no lado, nas costas, fatalmente ele vai virar e começar a me morder. Porque os filhotes, eles não vêm sabendo como interagir com humanos, né? Eles não vêm gostando das pessoas ou sabendo como é receber carinho. Eles vêm aptos a aprender isso. Então eu não posso simplesmente achar que um filhote é bonitinho e ele deve mesmo ser amassado e pronto. Não, ele precisa ser ensinado que esse toque é uma coisa muito boa. E a melhor forma de fazer isso é a gente começar com alguma coisa que direcione a atenção do cachorro e a boca dele para esse objeto. Eu costumo usar ou algum petisco, né, alguma coisa muito gostosa para o cachorro roer, ou se não, um brinquedinho recheado com alguma coisa bem gostosa. Então eu coloco, né, esse brinquedo ali na frente da boca do cachorro e ele começa a lamber, né? Ele começa a lamber, tentar tirar a comida de lá de dentro, o que é uma coisa muito boa. E eu aproveito com a outra mão para começar a passar a mão pelo corpo do cachorro. Então eu começo com toques leves, né, geralmente nas costas, no pescoço, e depois eu vou fazendo toques mais fortes, né, dando umas batidinhas, massageando o cachorro, acostumando ele com esse toque nessas regiões mais tranquilas. Em seguida, eu começo a dessensibilizar ele a regiões que a gente normalmente não faz carinho, né? A gente pega nas patas, abre os dedinhos, mexe na orelha, vai mexendo no rabo, na barriga do cachorro. Ele vai aprendendo que o toque no corpo inteiro é uma coisa muito boa. Isso vai ajudar para exames, consulta, banho e tosa. Então, assim, eu mexo em uma orelha, na outra orelha, eu mexo na boca dele, né, nos dentes, eu olho, eu examino. Eu praticamente ensino o cachorro que fazer tudo isso é uma coisa muito boa. Até a própria coleira é muito importante que eu pegue e recompense ele, justamente para ele gostar de ser pego. E numa hora que ele estiver solto no parque, por exemplo, quando eu for pegar ele não tente fugir. Então você vê que esse exercício de dessensibilização e de inibição de mordedura são partes muito importantes para essa questão da mordida do filhote. A outra coisa, manejo e rotina. Se esse cachorro tem acesso 24 horas a mim, é quase como uma coisa de louco. Eu não sei como as famílias aguentam, né? A gente precisa trabalhar, estudar, jantar, tomar banho. Como é que eu vou ter um filhote que tem acesso a mim o tempo inteiro, né? Que vai ficar tentando me chamar a atenção o tempo inteiro, que vai querer me morder? Então, quando eu coloco ele no espaço dele, eu abro janelas para que eu possa fazer minhas coisas
sem ter o filhote lá junto comigo. Eu diminuo as chances dele me morder. Quando eu ofereço uma rotina de qualidade para esse cachorro, que eu levo ele para passear, que eu treino truques novos, que eu dou todo tipo de enriquecimento ambiental para ele, ele vai ter uma vida muito mais legal, ele vai ter menos energia e provavelmente ele vai me morder menos, né? Porque o dia dele já foi muito mais legal. E aí a gente entra num outro pilar que é a parte de comunicação. Primeiro, o que não fazer, né? Porque muitas pessoas provocam o cachorro, ficam mexendo com a mão assim na cara do cachorro e provocando. Então isso é uma coisa que a gente já descarta já de imediato. Tem essa questão do mending, né? Que é a parte ali de você ensinar o cachorro como é que ele pede a nossa atenção. E também tem a parte do próprio treinamento, né? Quando você ensina truques novos, você não só está cansando o cachorro, você não só está divertindo o cachorro, dando petiscos para ele, coisas gostosas, como você também está ensinando novas ferramentas. Então o cachorro que ele é treinado, ele sabe como se comportar, ele sabe como agradar e ele vai ter muito mais acesso às pessoas. Então, só para vocês verem como um comportamento simples como a mordida pode ser trabalhado de uma, de duas ou de várias formas juntas. É claro que cada cão tem uma predisposição genética, né, a ter mais dificuldade a morder mais, ou a pular mais, ou a latir mais, mas nenhuma raça, né, nenhum tipo de linhagem pode ser um pretexto para o cachorro se comportar assim para sempre. Com uma boa sociabilização, com um bom manejo, com você ensinando o cachorro como se comunicar, você consegue a melhor versão do seu cão. Eu acho muito injusto quem tem um cachorro de uma raça específica que é muito inteligente e acha que o cachorro deve vir pronto. E acho também muito contraditório as pessoas que têm um cão que falam assim, ele não é muito inteligente. E aí tudo que o cachorro faz de errado, é porque ele é de tal raça. Não, eu nunca vou comparar o meu cachorro com os outros. Eu vou buscar sempre, através de todas essas técnicas, fazer do meu cachorro a melhor versão dele, cada vez melhor. E para encerrar, eu queria tocar num tema que às vezes é um pouco polêmico, mas que é muito importante para mim e acho que acredito que para todas as pessoas, que é como a gente pode fazer um mundo melhor, ou talvez como que a gente possa facilitar a chegada dos cães às famílias. Se a gente imaginar o ciclo, né, da chegada de um cachorro numa família hoje, vai ser algo assim. A pessoa decide que ela quer um cachorro. Geralmente ela não sabe o que é necessário para ela ter um cachorro. Ela não tem ideia da demanda de espaço, de tempo, os conhecimentos necessários ou até o quanto ela vai gastar, né? Ela vai descobrindo tudo isso ao longo do tempo. E ela coloca assim, cachorro bom para apartamento no Google. Aí aparece Shih Tzu. Ela fala, bom, esse eu não gostei. Outro Yorkshire. Ah, tá, é esse aqui que eu vou. Então as pessoas escolhem os cães muito pela aparência, sem ter nem noção da forma como eles foram selecionados, dos comportamentos que estão ali, que são interessantes para a raça, né, de toda a origem, tudo, e comportamentos que antes eram muito agradáveis e hoje não são tanto. Né? Há 200 anos atrás, eu gostaria muito de ter uma fazenda e um cachorro que latisse quando alguém se aproxima do meu galinheiro. Mas hoje, quando um cachorro late no apartamento com o vizinho no hall, você leva uma notificação. Então a gente tem que sempre ter noção que as pessoas hoje não têm nem ideia de como é que se seleciona um filhote. Aí ela vai escolher o local da compra, né? Então ela vai lá, bom, vou adotar, eu vou comprar um cachorro, vou num canil. Ela procura na internet, ela não visita os pais, ela simplesmente acha que está comprando uma frigideira. Esse cachorro muitas vezes chega em más condições, com giardia, com vermes, numa linhagem totalmente frágil, né, com várias doenças, e essa pessoa pega esse cachorro. Bom, o cachorro tem liberdade, ele faz xixi pela casa inteira, ele chora as primeiras noites, ele bagunça, a pessoa diz, não, vai passar, né, leva no veterinário, o veterinário fala, olha, você não pode sair com esse cachorro para a rua, senão ele pode pegar alguma doença. E o cachorro fica lá o dia inteiro isolado, sem ter o que fazer, sofrendo. Quando chega para o adestrador, ainda se depara com pessoas totalmente despreparadas, né? Pessoas que vão usar enforcador, que vão usar broncas, que vão dizer que você tem que ser o líder da matilha e mostrar para o seu cachorro quem manda. Ou seja, o nosso mercado precisa melhorar muito. A forma como a gente se comunica precisa melhorar. E a nossa relação entre os profissionais também.
Então, assim, se ficarem aqui algumas sugestões, né, para todo mundo que assistiu essa palestra e se servirem para alguma coisa, se elas surtirem efeito, eu já vou ficar muito feliz. O que é um bom cão? Né? Hoje as pessoas se baseiam muito na questão da aparência, da proporção das patas, do freio, do tamanho da cernelha, mas será que a aparência é tudo aquilo que um cachorro deve ser? Então, para mim, não só a questão da linhagem, né, da seleção do comportamento, mas a preparação dos cães deveria se iniciar no canil. Quando a gente conhece um protocolo, por exemplo, como Puppy Culture, né, é um curso de uma criadora que é especializada em Bull Terrier, e ela mostra como, desde o tempo em que o cachorro está no canil, ele pode ser preparado para não ter ou ter muito menos reatividade, ser mais sociável, saber como chamar atenção, não morder tanto a mão, e inicia até o treinamento. Né? Então eu acredito que hoje, como um diferencial entre os canis, está essa parte do serviço. Eu sou muito favorável à criação responsável. Eu acredito, inclusive, que a gente deveria sim valorizar o trabalho dos bons criadores. Não é que eu estou comprando uma vida, né? Na verdade eu estou pagando por um serviço, pelo tempo da pessoa que cuidou, que alimentou, que investiu em exame, que tem uma estrutura para se manter. E se esse serviço for mais bem feito, eu acho que é justo sim, né, a pessoa ser valorizada até financeiramente por isso. Então eu acredito que os criadores deveriam sim ter mais contato com os adestradores para poder entender como é que faz toda essa parte de preparação e poder facilitar a chegada desse cachorro para a família. Quando esse cachorro chega, ele já está muito mais preparado. Veterinários, pô, eles sofrem pra caramba, né? Tem que entender de tudo que é bicho, tem um monte de matéria, eu nem sei como dão conta de estudar tanto. E aí você sabe todos os nomes dos ossinhos e dos remédios, e, enfim, todas as doenças, mas você não sabe que um cachorro precisa sociabilizar. Então hoje, dentro das faculdades, infelizmente, a parte de comportamento é muito escassa. E o que me deixa muito feliz é saber que os profissionais, né, da área de medicina veterinária estão buscando cada vez mais entender sobre comportamento, estão estreitando o vínculo cada vez mais com adestradores, com criadores e tudo, justamente para tentar oferecer os melhores conselhos, né, para essa pessoa que acabou de pegar um filhote e que vai na clínica para vacinar. Então, se você não entende de comportamento, faça parcerias, né? Chama quem entende e cada um na sua área se complementa e vai oferecer um serviço com muito mais qualidade para o filhote. Em relação aos adestradores, eu acredito que é um caminho sem volta, né? Hoje a gente tem informações aí à torta direito, a gente tem podcasts, tem livros, tem e-books, cursos gratuitos, muito material na internet. Eu acredito que não faz mais sentido as pessoas aplicarem punições severas nos cães, usarem técnicas quase que medievais para ensinar e também se venderem como a solução mágica para problemas que já estão ali há muito tempo. Se mais adestradores focassem em informar, em disseminar conhecimento para as pessoas, para que elas se preparem para ter um filhote, com certeza vai ser um trabalho muito mais eficiente. O que eu venho fazendo, né, falando sobre filhote nos últimos anos, é com o intuito de ensinar as pessoas naquela fase específica que se ela fizer um pouquinho, ela vai ter um resultado enorme no futuro. Então a gente deve sim, né, investir em conhecimento, em técnicas, trabalhar bastante, mas também em disseminar conhecimento, fazer parcerias com veterinários, entrar em contato com criadores, unir todos os profissionais que vão garantir ali uma harmonia, né, entre todos esses segmentos para oferecer um serviço melhor para as famílias. Eu sou muito favorável à adoção, a minha cachorra foi adotada e para mim a adoção é a primeira escolha. Mas com certeza a gente vai castrando os cães, a gente vai diminuindo a população de cães de rua, a gente vai disseminando conhecimento, a gente vai mostrando para as pessoas que essa educação de base ela tem um efeito muito melhor. Então, se eu imagino o mundo daqui a alguns anos, com certeza vai ser com todos esses segmentos unidos, com pessoas informadas, sabendo diferenciar um bom profissional de um mau profissional e principalmente preparadas para oferecer desde o início uma educação de qualidade para o seu filhote. Não faz mais sentido trazer um cachorro e descobrir como é que cuida depois, né? Ninguém pula do avião e vai colocando paraquedas no meio do caminho.
Então, muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Muito obrigado aí pela organização, pelo convite e até a próxima. Obrigado, tchau, tchau.